Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Ele foi entregador de jornais, condutor de bonde, escrivão de polícia e redator de jornal, mas ganhou fama mundial como médico e sanitarista. Estamos falando de Vital Brasil Mineiro da Campanha, ou Vital Brasil. O Dedo de Prosa vai ser sobre ele, que nasceu há exatos 160 anos, em 28 de abril de 1865. A vida desse brasileiro é repleta de fatos interessantes, a começar pelo nome. O Vital foi uma homenagem a São Vital, santo que é celebrado em 28 de abril. E o Brasil, com Z, é uma homenagem ao seu país de origem, que no século XIX era escrito com Z mesmo. E o sobrenome, Mineiro de Campanha? Simplesmente uma referência ao seu local de nascimento, a cidade mineira de Campanha, no sul de Minas, perto de Três Corações. Vital Brasil conseguiu superar a infância pobre, em que teve de trabalhar cedo para ajudar no sustento da família, e conseguiu com muita luta ingressar na Escola de Medicina do Rio de Janeiro aos 21 anos, em 1886, numa época em que cursar medicina era só para filhos de famílias ricas. Formou-se doutor em ciências médico-cirúrgicas aos 26 anos, em 1891. Foi para a capital de São Paulo e trabalhou no Serviço Sanitário do Estado, atuando em cidades do interior que sofriam com epidemias de febre amarela, malária e varíola. 4 anos depois, em 1895, Vital Brasil mudou-se para Botucatu, também no interior de São Paulo, a 230 quilômetros da capital. Foi lá que se enveredou por uma linha de pesquisa que o tornou famoso no Brasil e no mundo: soros para neutralizar veneno de cobra. Em um Brasil mais rural do que urbano, ser picado por cobra era um acidente relativamente comum. E a picada de cobras venenosas, tipicamente brasileiras, como cascavel e jararaca, era quase que uma sentença de morte. Havia um conceito na época de que o soro antiofídico, desenvolvido pelo médico francês Léon Calmette, era universal, ou seja, servia para todo tipo de cobra. Mas Vital Brasil, em suas observações em Botucatu, notou que o soro francês era ineficaz contra os efeitos dos tipos de veneno das cobras brasileiras. E foi além. O soro para cascavel, do gênero Crotalus, não servia para jararaca, do gênero Protopis, e vice-versa. Assim, o brasileiro desenvolveu o soro anticrotálico, para veneno de cascavel, e o soro antibrotópico, para veneno de jararaca. O francês Calmette, conhecido mundialmente, contestou o brasileiro. E os dois, por anos, travaram um debate no meio científico, até que a comunidade internacional reconheceu que Vital Brasil tinha razão. Soro para veneno de cobra tem que ser específico e não genérico. A descoberta do brasileiro ganhou as páginas das principais revistas científicas. A obra A Defesa contra o Ofidismo, ou seja, o quadro clínico resultante da mordida de uma cobra venenosa, se tornou referência sobre cobras brasileiras e o tratamento contra os venenos. Quer outra do Vital Brasil? Já reconhecido mundialmente, ele participou de um congresso científico nos Estados Unidos em 1915. Quando estava prestes a voltar para o Brasil, soube que o tratador de cobras do zoológico de Nova York tinha sido picado por uma cascavel e estava muito mal. O soro de Calmette não estava dando resultado e Vital Brasil foi chamado, já que tinha consigo o soro desenvolvido por ele contra o veneno de cascavel. O soro salvou a vida do homem. O feito ganhou as manchetes de vários jornais nos Estados Unidos, reforçando a tese defendida pelo brasileiro no embate contra o francês.
Vital Brasil morreu em 1950, aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Foi o criador do Instituto Butantan, em São Paulo, que se tornou especializado na produção de soros antiofídicos e de vacinas. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, coube ao Instituto a produção da primeira vacina contra o coronavírus disponibilizada no Brasil, a Coronavac. E o Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a dengue em dose única, o que deve ser um grande avanço na prevenção da doença. Vital Brasil também criou o instituto que leva o nome dele em Niterói, no estado do Rio. O Instituto Vital Brasil é o único a produzir soro contra o veneno da aranha viúva negra, muito tóxico e que pode levar à morte. Vital Brasil, o médico que recebeu o nome em homenagem ao país, que ainda registra 31 mil casos de picada de cobra todos os anos. Dá, portanto, para ter uma ideia de quantas vidas já foram e serão salvas graças ao legado desse brasileiro que nasceu há 160 anos. Grande Vital Brasil, hein, Raquel? Grande Vital Brasil, podemos comemorar até hoje, né, a vida dele, os estudos dele, né, Adriano? É verdade, ele venceu a infância pobre, né, se tornou médico, muita dificuldade, né, para se tornar médico, para se formar, e depois foi por uma linha de pesquisa que salvou e tem salvo milhares de vidas, porque o soro antiofídico, porque o Brasil é um país gigante, né, e tem... Inclusive agora, recentemente, a gente tem visto até nas cidades acidentes com cobra, cascavel, jararaca, tem também cobra coral, outras espécies de cobras venenosas. E as pesquisas de Vital Brasil foram fundamentais porque se o soro não for específico, ele é pouco eficaz. Exatamente. E aí Vital Brasil mostrou, não, a gente tem que fazer um soro para cada tipo de cobra. E ele tinha uma coisa interessante, eu fazendo a pesquisa da vida de Vital Brasil, na página do Instituto Vital Brasil, que ele incentivava muitas pessoas a levarem cobras lá pro Instituto Butantan. Exatamente porque quanto mais cobras, né, você produz mais soro. E as pesquisas ficam mais específicas. E aí ele incentivava a galera a levar cobra. Quem levava cobra ganhava também ampolas de soro, né? Para levar para a fazenda, porque se alguém fosse picado lá, já tinha o soro. Olha aí, que legal. Ainda fortalecia a pesquisa dele, né? Cada vez mais específica aí para os tipos de cobra existentes no mundo, que era muito rural, né? Naquela época. Que legal. Zara, vamos dar aqui palmas pro Vital Brasil, esse grande brasileiro. Então, grande Vital Brasil, que nasceu há exatos 160 anos. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Nicarágua. Al sonar de la marimba se desborda Monimbó. Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Situada entre os oceanos Pacífico e Atlântico, a Nicarágua é o maior país da América Central, com ao redor de 130 mil quilômetros quadrados e uma população de 7 milhões de habitantes. Com uma natureza exuberante que inclui lagos, montanhas e vulcões, além da selva tropical e praias excelentes para surfar, o país atrai principalmente o turismo ecológico e histórico. A Nicarágua é também a pátria de Rubén Darío, poeta, jornalista e diplomata que viveu entre 1867 e 1916, sendo o mais brilhante representante do modernismo na língua espanhola. Ele ficou conhecido como o Príncipe das Letras Castelhanas. O primeiro contato dos indígenas nicaragüenses com os europeus ocorreu em 1502, quando Cristóvão Colombo chegou à costa do Caribe nicaragüense em sua quarta e última viagem à América. Durante o domínio colonial espanhol, a principal atividade econômica nicaragüense foi a agricultura e a pecuária, embora também tenha havido mineração. Olorosa tabaco y arroz en un cuarto de una cuartería.
No início do século XIX, o país se libertou da Espanha e passou a fazer parte da República Federal da América Central, composta, além da Nicarágua, por Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica. Em 1838, a Nicarágua abandonou a federação, que desapareceu pouco tempo depois. Assim, cada país da região passou a seguir um caminho independente. No caso nicaragüense, foi adotada uma Constituição que estabelecia que o Poder Executivo seria exercido por um Supremo Diretor. O período do chamado Diretório caracterizou-se pelo caos político e social e por invasões externas. Em 1854, foi criada a figura do presidente, com mandato de 4 anos e uma Assembleia bicameral, ou seja, com a Câmara e o Senado. Mas o fato é que, durante todo o século XIX, o país enfrentou guerras civis e teve seu território atacado por aventureiros ligados a potências estrangeiras. Uma das áreas mais atacadas foi a costa atlântica, onde foi proclamado o Reino da Mosquitia, inicialmente um protetorado dos britânicos, que na verdade tinham planos de construir um canal interoceânico. A região também interessava aos Estados Unidos, e só em 1894 foi finalmente reincorporada a Nicarágua. Como una flor de piñuela a la orilla del camino. O início do século XX caracterizou-se por conflitos entre liberais e conservadores, estes últimos apoiados pelos Estados Unidos, que chegaram a intervir militarmente no país. Surge a figura do líder liberal César Augusto Sandino, que enfrentou os fuzileiros norte-americanos. Sandino depôs as armas em 1933, após a retirada das tropas dos Estados Unidos. Mas no ano seguinte foi assassinado por ordem do comandante da Guarda Nacional, o general Anastácio Somoza Garcia, numa emboscada. Tacho, como era conhecido o líder militar, tornou-se presidente em 1937, criando uma ditadura familiar que durou até 1979. Somoza e seus parentes tornaram-se praticamente os donos da Nicarágua, sendo, por exemplo, proprietários da metade das terras cultiváveis do país. Certa vez, quando lhe perguntaram quantas fazendas possuía, Tacho respondeu: "Eu só tenho uma fazenda que se chama Nicarágua." Para a população, sobrava a repressão e a miséria. Anastácio Somoza Garcia foi assassinado a tiros pelo jovem poeta Rigoberto López Pérez em 1956 e foi substituído pelo seu filho Luiz Somoza Debayle, que governou até morrer em 1967 de um infarto. Outro filho do fundador da dinastia, Anastácio Somoza Debayle, conhecido como Tatito, foi o ditador do país até 1979, quando foi derrubado por uma revolução encabeçada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, que se inspirava nas ideias do general Sandino. Com uma política estatizante na economia, os sandinistas realizaram diversas reformas, inclusive no referente ao Congresso, que passou a ser unicameral, apenas com uma Câmara dos Deputados ou Assembleia Nacional, composta por 92 parlamentares. Após baterem de frente com os Estados Unidos e enfrentarem uma guerra civil, os sandinistas perderam o poder nas eleições de 1990. Seguiu-se um período de governos liberais até a vitória do dirigente sandinista Daniel Ortega nas eleições de 2006, sendo depois reeleito em 2011, 2016 e 2021. O governo de Ortega tem se caracterizado por conflitos com a Igreja Católica e acusações da oposição
de pretender se perpetuar no poder. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Mas voltemos ao Parlamento da Nicarágua, ou seja, à Assembleia Nacional. Os 92 deputados têm mandatos de 5 anos. 20 deputados são escolhidos por todo o eleitorado do país. Os outros 70 são eleitos pelas circunscrições dos departamentos e regiões autônomas. Além disso, também fazem parte do parlamento o ex-presidente que tenha governado antes do atual e o candidato que tenha ficado em segundo lugar na última eleição presidencial. Ahí viene la tula cuecho. Chivísima. Por último, falemos da comida nicaragüense. Ela tem como base a mandioca e o milho e reflete tanto a cultura indígena quanto outras influências sofridas pelo país. Um destaque é o café da manhã tradicional, conhecido como gallo pinto. É quase um almoço com arroz, feijão, ovos, queijo, banana e tortilha de milho. Ou seja, dá para começar o dia com bastante energia. Alargue la lengua de la tula cuecho, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Produção musical, Felipe Cafino. Trabalhos técnicos, Eliseu Caines. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Chegou a hora do espaço de todas as torcidas. Até o América do Rio está sendo representado aqui no 11 minutos pelo Mauro Verne. Espaço de todas as torcidas e de todas as cornetas. No ar, o 11 minutos, e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você. Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha. Eu queria registrar que eu estou na linha desde as 6h30 da manhã. Para não acontecer o que aconteceu na sexta-feira, eu já estava aqui desde cedo, entendeu? Ligado. Ele não quer perder essa oportunidade de falar hoje de jeito nenhum. De jeito nenhum, estou aqui desde as 6h30 da manhã. Bom Ele dia. despertou o despertador. Isso, exatamente. Agora, eu não tinha essa informação de que o glorioso Mauro Verne torcia para o América. Exato. Americano do Rio. Sensacional, o hino mais bonito do futebol brasileiro, talvez. É verdade, América do Rio, que é o segundo time de coração de todo carioca. Lá, campeões de 13, 16 e 22, é isso aí. É verdade, o América que foi campeão na última vez no Rio em 1960. Mauro Verne não era nascido ainda, não, né, Mauro? Não. Acho que não, né, Mauro? Ele está dizendo que não. Muito bem. Depois da Taça Guanabara de 74, foi o último título do América. É verdade, o América foi semifinalista do Brasileirão de 1986. 86, perdeu para São Paulo. Eu acho que foi a última grande participação do América no Campeonato Brasileiro. Gol do Careca. Eita! Olha a América na mata. Ivan Godoy também torce pro América? A informação da Isaura aí, legal. Verdade, olha aqui. Muito bem, olha aí, o torcido do América aqui cabe numa moto aqui na Rádio Senado. No guidão e na garupa. Muito bem. Ao contrário dos vascaínos que estão aí, né? Não, aqui tem que ser micro-ônibus para os vascaínos, tem muita gente. Eu tô enrolando aqui essa abertura porque eu não quero entrar no assunto que o Pedro Pincer motivou o Pedro Pincer a acordar às 6h30 da manhã, que foi mais uma vitória do Botafogo contra o Fluminense. Inclusive eu tô aqui encomendado que o Aldo Renato mandou uma encomenda para mim ontem. Olha, falem da vitória mais uma do Botafogo contra o Fluminense ontem. Eu quero dizer a você, Adriano, que eu não discuto mais com você. Por que não? Porque o freguês sempre tem razão. Ai, veio pronta essa, nossa. Tá certo? 8 vitórias seguidas. Ele roubou, gente, a minha réplica, que antes que eu usasse essa frase, ele usou antes. Jogou na sua cara essa frase, Adriano. Tomei bola nas costas agora.
Mas olha, foi a 8ª vitória seguida, né, do Botafogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, 2-0, e o Fluminense tem servido para tirar o Botafogo do buraco sempre, não é verdade, Isso. Pedro Pinça? O Galvão Bueno sempre dizia, né, tá em crise, chama o Chile, né, na seleção brasileira. Exato. No caso do Botafogo, chama o Fluminense. A gente estava ali numa situação complicada, chamou o Fluminense, 3 pontos na conta, deu uma subida na tabela aí. Ainda não é o ideal, mas conseguimos aí dar uma melhorada. Muito bem, então é isso. Botafogo 2, Fluminense 0, 8ª vitória seguida do Botafogo. Não tem nenhum empate no meio, é a 8ª vitória seguida. São 9 jogos sem perder, 8 vitórias seguidas. Não tem o que falar, né, Adriano? Vamos falar o quê? No retorno tá na hora de quebrar essa escrita. Tá bom. Vamos acompanhar, vamos ver. Agora, o o Pedro Pinça deu só uma risadinha pra você. Não sei o que significa, não. Risada de quem tá por cima da carne seca. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada muito interessante, né? Goleada do Flamengo contra o Corinthians da Rita Zumba. Rita Zumba até igual o Pedro Pinça. O Pedro Pinça madrugou em casa para participar do 11 Minutos, e a Rita Zumba tá aqui na redação desde cedinho também para curtir o 11 Minutos. Não sei se ela vai aparecer aqui na redação, vai ter coragem, mas daqui a pouquinho a gente vai no estúdio. Daqui a pouco ela aparece. Vamos ver o que vai acontecer até o final. Muito bem, vamos falar agora, gente, do que aconteceu no sábado, né? Porque houve no sábado o funeral do Papa Francisco. O Papa Francisco, o funeral reuniu mais de 250 mil pessoas. O cortejo fúnebre começou em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, e terminou na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde Francisco foi sepultado. Desde que foi anunciada a morte de Francisco, na última segunda-feira, vários senadores falaram sobre o legado do Papa. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal e presidente da Comissão de Esporte, que inclusive fez parte da comitiva, né, que foi à Itália, né, foi a Roma, foi ao Vaticano, destacou a paixão de Francisco pelo futebol, em especial pelo time de coração, o Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Mais do que o líder espiritual, o Papa Francisco era um amante apaixonado do esporte, especialmente do futebol, e torcedor fervoroso do São Lourenço, que é um clube argentino e que ele acompanhou a vida toda como torcedor. Sua relação com o esporte ia além da paixão. Ele via no esporte uma ferramenta poderosa de inclusão, solidariedade, respeito, fraternidade e, acima de tudo, transformação social. Em reconhecimento a esse legado, o Clube São Lourenço anunciou que o novo estádio do clube levará o nome do Papa Francisco, perpetuando sua memória no coração do povo argentino e, é claro, de todos nós. Tá, então, a senadora Leila Barros, né, Pedro Pinça, falando do Papa Francisco, torcedor de carteirinha do São Lourenço. Sempre se colocou como torcedor do São Lourenço. E a curiosidade, né, é que o pontificado dele começou em 2013, né, salvo engano. Isso, 2013. E no ano seguinte, em 2014, o São Lourenço foi campeão da América. Verdade. Ganhou o único título, né, Pedro Pinça, do São Lourenço? O único título do São Lourenço que naquela oportunidade caiu no grupo do Botafogo, que também jogou aquela Libertadores. Por isso que eu lembro mais assim claramente. O Botafogo teve a oportunidade de eliminar o São Lourenço ainda na fase de grupos, não conseguiu. O eliminado acabou sendo o Botafogo em 2014 e o São Lourenço acabou sendo campeão da Libertadores no ano seguinte ao pontificado do Papa Francisco começar, né? Então é interessante isso. Eu não sabia que a ideia era colocar o nome dele no estádio, e me parece bastante justo. Muito bacana essa iniciativa. Tá aí então, né, o Papa Francisco, que era apaixonado aí pelo São Lourenço, e eu até compartilhei com o Pedro Pinça esses dias aqui, né, porque como o Papa é muito ligado ao futebol, né, por ocasião da Copa de 2014, uma emissora argentina, uma rede argentina, TYC, fez uma propaganda muito legal, achei muito legal, porque pegou falas, né, do
Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, transformou o contexto, né, totalmente, para dizer que o Papa Francisco estava com a Argentina na Copa, que ia dar certo, que se um Papa fez aquilo no Rio de Janeiro, imagine 11. Então, quase deu certo. Quase a Argentina foi campeã na Copa de 2014. Esse canal é excelente argentino, que é o TYC, que é o Torneio de Competências, né? Ele sempre tem essas ideias legais, assim, que acabam viralizando, né, pro mundo inteiro. Eu acho muito legal a imprensa argentina, a imprensa esportiva, né, porque tem esse canal e também tem o Olé, né, que é campeão de reverência, né, muito legal. Olha, chegou aqui, tem agora a presença ilustre aqui, viu, Pedro Pince, no estúdio, você que está no YouTube, né? O nosso ouvinte lá de Aracaju, Enoque, já deve estar vendo aqui a Rita Zumba. A Rita Zumba está aqui para falar. Olha, a Rita Zumba é uma pessoa de coragem, viu? Porque vai ver aqui no estúdio do 11 Minutos para falar. E chega logo no dia em que, um dia depois que o Corinthians tomou uma sapecada de 4-0 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Rita Zumba? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. Olha, apenas complementando em relação ao Papa, ele mesmo dizia que o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro. Então, vai, Corinthians! Meu Deus. Olha, é a única coisa que a Rita sabe falar quando o assunto é futebol. É esse vai, Corinthians. Eu tenho um amigo que é palmeirense, ele mora em São Paulo, ele diz que ele não aguenta quando anda na rua de São Paulo. Toda vez que ele anda pelas ruas, tem sempre um vai, Corinthians. Ai, gente, é muito legal. Outro dia eu tava... É impressionante. Eu tenho sobrinhos americanos, eles estavam aqui comigo na Páscoa e foram a São Paulo para o jogo do Corinthians, né? E a gente estava aqui no Parque da Cidade, aí tinha um menininho com a camisa do Flamengo e meu sobrinho sempre com a camisa do Corinthians. Aí o menininho virou e falou assim, vai, Corinthians! Aí falou, você sabe que vai ter jogo, né? Corinthians e Flamengo. Eu falei, vai ter, né? Mas você já sabe que resultado vai dar, né? Aí ele falou assim, é o quê? Vai Corinthians, vai ser Corinthians. Então é isso, o Corinthians não perde, o Corinthians dá oportunidade de outros times ganharem, para terem o gosto de serem vencedores. Exato. Serem vencedores como a gente. A controvérsia é se houve um jogo entre o Flamengo e o Corinthians ontem, né? Pedro, por favor. Passeio. Escuta, e também tem uma coisa, eles estão super sobrecarregados, que estão jogando muito, eles têm que descansar, tirar o sono da beleza, tudo. Vocês já viram, gente, que a Rita Zumba é especialista mesmo. Faz sempre uma opinião bem isenta quando o assunto é comentar sobre o Corinthians. Você da opinião técnica aqui da Rita Zumba. Muito técnica, tô preparada e digo pra vocês, vai Corinthians! Muito bem, essa foi a Rita Zumba falando aqui do Campeonato Brasileiro, Flamengo 4, Corinthians 0. O fato é, gente... Nossa, Flamengo 4, Corinthians 0, enche a boca pra falar isso. Pedro Pince. Desnecessário esse comentário. O fato é, a gente tem que parar com a Rita... Raquel, você foi trazer a Rita Zumba... que eu fui buscar, tá vendo? Ué? Eu tava quietinha. Chamaram eu. O fato é, Pedro Pince, que com essa vitória e a derrota do Palmeiras, o Flamengo agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Sim, é isso? Exatamente, que é 14 pontos, né? Em 6 rodadas. E com incríveis 15 gols marcados, né? Porque é a segunda goleada já que o Flamengo impõe aos adversários. Primeiro um 6-0 contra o Juventude e agora um 4-0 contra o Corinthians do Maracanã, né? Num jogo que foi cercado de festa por conta dos 60 anos da Globo, né? Houve toda essa festa em cima, tudo, mas o Corinthians não deu nem pro cheiro. Tomou o primeiro gol com 4 minutos e acabou depois o Flamengo se impondo aí e o Pedro voltando, né? Jogando como titular, fazendo 2 gols, quer dizer. Olha, Pedro Pince, e o Flamengo fala. Você falou com tanta empolgação das goleadas que a Rita Zumba perguntou aqui no bastidor. Ele é flamenguista? Não, falei, gente, não é possível. Não, gente, não precisa. Enche a boca, Corinthians, 4-0, sei lá o que, menino, para com coisa. Meu pai tá ouvindo, gente, vai falar isso pra mim, não. Então é por isso, né? Mas teu pai é flamenguista, então? Por isso que tá enchendo a boca pra falar do Flamengo? Meu pai é muito botafoguense. Eu tô achando que é muito despeito, entendeu? Das pessoas ficarem falando 4-0. Gente, hoje 11 minutos desandou totalmente aqui a nossa pauta. Não vamos chamar a Rita Zumba, desandou. Vamos tentar mudar de assunto aqui, porque a gente tem um tempo aqui, gente. Olha só, já são 8h24, a gente tem que
Temos aqui 11 minutos. Foco. 11 minutos, Rita Zumba, é um quadro sério. São 11 minutos, né? Vamos falar aqui, gente, do assunto. O Campeonato Brasileiro, tivemos jogos interessantes. A derrota do Palmeiras, a Rita Zumba vai gostar de saber, né, que o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Bahia em casa. Grande Bahia, 1-0 no final de um gol do Kaique. Um jogo, o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas e o Bahia conseguiu um resultado grande no Allianz. O outro destaque que eu queria fazer é o Bragantino, que ganhou do Santos 2-0 na Vila. 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e se consolidando aí no G4 também, um ótimo resultado do Bragantino. Tem que ser rápido, tem que falar do Vasco da Gama. Pois precisamos falar do Vasco. Gente, eu caladinha aqui. A Rita Zumba tá aqui, vamos falar do Corinthians, minha gente. Ai, Corinthians! Porque é o seguinte, o Vasco perdeu por 1-0 pro Cruzeiro um jogo em Uberlândia, o que acabou custando o emprego do Fábio Carilli, né? Porque ele caiu, exatamente. Acabou sendo demitido para a alegria de milhões de vascaínos que o anunciavam por esse momento. Será que ele sai e leva o Cocão com ele? Será não? Não sei se está no contrato, tem que olhar isso. Poxa, podia estar. Mas o Carilli acabou caindo, né? Saiu do Vasco, foi demitido ontem. E a tendência, pelo que a gente ouve aí, é que o Fernando Diniz assuma de novo o Vasco da Gama. O que me dá um certo temor. Porque eu não acho que o estilo de treinar do Fernando Diniz e o time que o Vasco tem hoje possam encaixar. Então, tem certa... Se eu fosse vascaíno, eu estaria temeroso. Mas melhor do que o Carilli, eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa pode ser. Pode ser. Então, aquele esquadrão que chamava de Piratas do Caribe acabou. Acabou. Eram só os piratas. Bom, então, o fato é, gente, que são vários técnicos, né, já que caíram, né? O Fluminense abriu, né, a sequência, né, demitindo logo o Mano Menezes depois da primeira rodada. Enfim, mas eu queria são comentar... 5 técnicos em 6 rodadas, Adriano. Eu queria só comentar aqui um ponto da rodada que eu não posso deixar de falar, até em homenagem ao Gesiel Carvalho, que não está aqui, mas para se defender, mas teve um lance entre Sport e Fortaleza. O VAR, gente, o jogo ficou paralisado por quase 10 minutos. E aquela bola, gente, o Fortaleza até agora está reclamando que aquela bola entrou demais. E entrou muito. E aí o jogo acabou 0-0, né, se eu não me engano, prejudicando o Fortaleza, e o Sport ganhou o segundo pontinho, mas é um segundo pontinho assim meio envergonhado, na minha opinião, hein, Pedro Pinça? Sim, sem dúvida. Porque, como você falou, foi muito flagrante, a bola entrou claramente. Então não tem o que dizer aí. Agora, para que serve o VAR numa hora dessa? Exato. Ficar 8 minutos analisando uma coisa que todo mundo viu, menos a pessoa que está alterando o VAR. E que está ali com o lance parado, tem ali a possibilidade de rever e tal. E não é igual, por exemplo, na Copa de 66, que o Bandeira era um jogo que tinha um lance muito difícil e tal, mas agora não vai, infelizmente. Bom, então, tá aí. Nossa, você foi buscar a Copa de 66? Pra você ver. Deixa eu falar do esporte rapidinho, só porque tem um ouvinte aqui, mandou uma mensagem hoje mais cedo, perguntando assim, gente, e o esporte do Gesiel, ele é líder do brasileiro? Ah, não, tô olhando a tabela de cabeça para baixo, só pra dar uma... desse jeito aí. Tá desse jeito, é o lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro. 2 pontos, exatamente. Aproveitando aqui a presença ilustre da Rita Zumba, aqui hoje no 11 Minutos, queria a opinião da Rita sobre... Vamos sair um pouco do Corinthians, hein, Rita? Vamos ver o que você... Você sabe que a seleção brasileira está sem técnico. Sim. Sabe, não sabe? Sim. E que a CBF está procurando um técnico para a seleção brasileira. E parece que uma definição ficou mais próxima aí nesse final de semana, porque o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei para o grande rival, o Barcelona, e o Carlo Ancelotti, que é italiano, mas treina o Real Madrid, está balançando no cargo, e pode ser que ele venha para a seleção brasileira. O que você acha, Rita Zumba, de um estrangeiro treinar a seleção brasileira? Os italianos têm muita tradição no futebol, né? Vai que dá certo. Muito bem, olha aí, gostaram que a Rita não apenas fala o vai Corinthians? Vai Corinthians! Pedro Pince, o que você acha aí dessa possibilidade de que ficou até... A imprensa até já está dizendo, né, alguns sites, que Carlo Ancelotti está muito próximo de fechar com a CBF. O que seria, assim, até que enfim, né?
Porque tanto fizeram, que pode ser que agora isso efetivamente aconteça. Agora, tecnicamente, assim, falando de campo e bola, seria uma excelente contratação. É um grande técnico, né? E quanto ao fato de ser um estrangeiro, acho que está mais do que na hora de fazer esse teste na seleção brasileira, ainda mais com o nome da estirpe do Ancelotti. Eu torço muito para que dê certo, mas assim, o Edinaldo talvez agora consiga o que ele sempre pregou aí, né? Não é de hoje, já com o Fernando Diniz, com o Dorival, a gente já escuta esse nome do Ancelotti nos corredores ali da Confederação Brasileira de Futebol há muito tempo. Pode ser que agora efetivamente aconteça. Raquel Teixeira, o Ancelotti está acostumado com o esquema da Europa, calendário certinho, tudo organizadinho, né? Você sabe quando é que vai jogar, daqui a um bom tempo. E se ele vier para a seleção brasileira, vai pegar aí um calendário que é mais complicado, um esquema que é mais bagunçado. Você acha que tem chance de dar certo, Raquel? Chance de dar certo tem, né? Porque não tem chance de piorar, não tem como piorar, né, a seleção brasileira. Então, qualquer coisa que vier, eu acho que melhora. Mas, realmente, tá mal acostumado com tudo arrumadinho, né? Naqueles campeonatos deles lá, aqui é meio confuso o esquema. Vamos aí aguardar, ver o que vai acontecer. Estamos chegando aqui ao final do 11 minutos. Olha, conseguimos, viu, Raquel, terminar aqui mesmo com a Rita Zumba no horário. E vencendo a pauta. Ao bullying. Algum destaque, o Pedro Pince, agora nesse final? Eu queria destacar uma surfista brasileira chamada Luana Silva, que chegou pela primeira vez a uma final de torneio grande, né, do surf mundial, que foi o Bells Beach. Ela chegou ela chegou à final, perdeu a final, foi vice-campeã, mas como foi a primeira vez que ela conseguiu alcançar esse patamar aí no circuito mundial de surf, acho interessante a gente citar o nome dela, Luana Silva. Muito bem, tá aí. Obrigado, viu, Pedro Pincer. Rita Zumba, algum destaque nesse final? Vai, Corinthians. Pronto. Bom dia para todo mundo. Raquel, algum destaque? Não, nenhum destaque não. Vai, Corinthians, vai. Pronto, então a gente encerra aqui o 11 Minutos Vai Corinthians dessa segunda-feira. Pedro Pince, muito obrigado, viu, amigo? Até sexta-feira. Obrigado, freguês. A gente se fala na sexta-feira. Um abraço. Sanelou no finalzinho ainda. E a gente se fala na sexta-feira. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Nós um abraço. Pedro, e até a próxima. Até a próxima. Pedro. Agenda do Senado. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 65 anos de Brasília. No mesmo horário, começa a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater a criação do Dia Nacional da Síndrome de Angelman, a ser celebrado em 15 de fevereiro. Na parte da tarde, às 2 horas, tem sessão não deliberativa no plenário do Senado. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga, data criada por decreto pelo governo federal em 2003. E nós vamos conversar agora com o professor Washington Rocha. Ele é coordenador da equipe Caatinga do projeto MEP Biomas. Ele é também professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Professor Washington, o senhor podia explicar para os nossos ouvintes o que é o bioma Caatinga, não é? Quais são as características da Caatinga, principalmente para quem não vive nesse bioma? César, o bioma Caatinga, ele é considerado o bioma autêntico brasileiro. Por quê? Porque ele é o único bioma que se encontra totalmente dentro das fronteiras do Brasil. Ele é um bioma semiárido a árido, ou seja, as condições climáticas, ambientais, dentro desse espaço, elas são dominadas por climas com médias pluviométricas baixas. Não quer dizer que não chova. O regime de chuva, pode-se dizer até que é relativamente alto comparado a outras chamadas áreas de mata seca tropicais no mundo, mas as chuvas elas estão mal distribuídas temporalmente. Então, existe períodos onde há um excesso de chuva e existe período de seca prolongada. Esse período de excesso de chuva, ele pode ser tanto no sentido de delas serem concentradas em um mês ou até em dias
dias, como pode caracterizar um período até de 2 ou 3 anos com chuvas mais frequentes e períodos que podem levar aí mais 3, 4 ou 5 anos de estiagens. Essa característica climática, né, que é uma característica de estresse hídrico, né, ou de deficiência hídrica, fez com que os ecossistemas do bioma se adaptassem a essas condições climáticas, né? Ou seja, a vegetação predominante é o que nós denominamos de caatinga, né? Existe a caatinga mais densa, que possivelmente é a caatinga original, que a gente chama de caatinga florestada. Existe a caatinga arbóreo-arbustiva, existe a caatinga arbustiva, que é mais rala, e existe até o que a gente chama de campos, né? Uma vegetação mais herbácea. Então, são essas características do bioma. A gente pode dizer, professor, que esse é um bioma que está intimamente relacionado com o processo histórico, né, de interiorização do país, né? A gente tem, inclusive, o Rio São Francisco, que é chamado o Rio da Integração Nacional. Então, tudo isso, eu acredito que contribuiu para um processo intenso de degradação do bioma. A gente tem dados aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que revelam que de 2001 a 2022, o desmatamento acumulado no bioma Caatinga chegou a atingir uma área de 12 milhões de hectares, que é mais do que o total do estado de Pernambuco, apontando para o quê? Para a urgência de ações para a preservação do bioma. Bom, eu diria que a gente tem duas situações para a gente abordar essa questão do desmatamento no bioma Caatinga. Primeiro, a gente tem um processo mais antigo de colonização que corresponde exatamente à ocupação do interior, né, do país. E nesse período, embora as terras predominantes no bioma não sejam terras agriculturáveis predominantemente, elas, mesmo assim, foram desmatadas por duas razões. Primeiro, para coleta de madeira para uso diverso e principalmente uma opção energética, né, para gerar queima de madeira em fornos, principalmente fornos industriais. Esse foi um tipo de exploração. Mais recentemente, coisa de 1 a 2 décadas, a gente tem outra onda de desmatamento que está relacionada aí sim com a ampliação de áreas agriculturáveis ou de agropecuária, que ela tem relação exatamente com os projetos de irrigação que se viabilizaram na medida em que houveram projetos como a transposição do Rio São Francisco e também a construção de diversas barragens. Foi erguida uma infraestrutura hídrica que favoreceu a implantação, né, dessa colonização mais recente. Quando a gente pensa nessa característica do bioma, né, de estar sob um permanente estresse hídrico, né, que o senhor mesmo nos apontou, que imagino que tenha também aí já a influência das mudanças climáticas. Isso. Para a gente entender um pouco, né, o que representam essas ameaças, hoje está sendo bastante discutido, não só no bioma Caatinga, mas em diversos biomas, processo de degradação do bioma, né? O termo degradação, ele tem uma força maior do que o desmatamento, porque se uma área, um bioma, ele é desmatado, ele pode ser recuperado, né? Existe a vegetação secundária, em todos os biomas isso ocorre, né? Há uma regeneração natural do bioma, uma vez tendo um evento de desmatamento, causado mesmo por supressão da vegetação ou por incêndios florestais, que é uma coisa que também vem ampliando, mas essas situações elas podem reverter. Entretanto, se esse desmatamento implica em um período de não regeneração do bioma, e isso aí no bioma Caatinga se dá principalmente pelo estresse hídrico, né? Então, você desmatou e pegou uma seca prolongada e abandonou a área, ela vai estar superfície exposta, vai erodir, e isso aí vai gerar um tipo de degradação que é característica do bioma Caatinga, chamada de desertificação. Ao contrário do que muito pensa, não é a desertificação climática que a gente vê, por exemplo, na África ou em outros
continentes e que tem relação com uma tipologia climática natural. Ele é uma degradação, ou seja, ele é, então, um problema ambiental causado principalmente por ação antrópica e com a implicação da desertificação. Cessa a capacidade do solo de se nutrir, de se sustentar, tanto para a finalidade de regeneração ecológica natural ou até projetos de recuperação e também para uso agrícola em qualquer porte, não só em projetos grandes, mas até de subsistência. Então, a desertificação é uma ameaça ambiental, é uma degradação ambiental típica no bioma Caatinga e se torna uma ameaça mais consistente no cenário de mudança climática. Recentemente, o CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento de Desastres e Eventos Climáticos Naturais, que fica lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele faz monitoramento, né, de diversos tipos de desastre natural no Brasil todo, e ele detectou aqui no núcleo do bioma Caatinga, no norte do estado da Bahia, região ali de Curaçá e demais municípios, e vizinha a um dos núcleos de desertificação identificado, o primeiro registro de dados climáticos que tipificam um clima árido, uma mancha árida ali no centro do bioma Caatinga, né? Isso não quer dizer ainda que já está havendo uma aridização da Caatinga, mas isso levanta um sinal de alerta. Pode ser um episódico, pode retornar à situação de semiárido, mas levanta o alerta, né? Será que isso é um sinal de mudança climática, essa presença já de um núcleo, né, de clima árido dentro da Caatinga? Então eu pergunto, professor, se dentro do semiárido está surgindo um núcleo árido, está havendo também expansão do semiárido? É uma boa pergunta. O IBGE, no ano passado, ele identificou uma expansão do semiárido, principalmente para o oeste, para o limite com o bioma cerrado. Teoricamente, isso pode significar um avanço da Caatinga em direção ao cerrado. Claro, é só um efeito que a gente faz essa comparação, mas a gente não pode dizer que isso, de fato, cientificamente ocorreu, porque precisaria de comprovação em termos de caracterização de espécie, ou seja, aqueles critérios que definem os limites dos biomas, né? Mas esse efeito foi percebido, inclusive com uma área bastante significativa, segundo os dados oficiais, quase 28 milhões de hectares do semiárido, da noção sobre o cerrado, o que seria cerca de 15% de aumento, considerando a delimitação anterior. E até mesmo em relação à Mata Atlântica, aí no limite mais a sudeste, houve expansão de 6,3 milhões de hectares, ou cerca de 3% de aumento. Essas informações, esses dados, né, apontando para a importância das ações voltadas para a preservação do bioma Caatinga. Eu lembro aqui que no ano passado o Senado aprovou um projeto de autoria da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, que estabelece a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, PL 1990 de 2024, que agora está em análise na Câmara dos Deputados. Nós conversamos aqui com o professor Washington Rocha, da Universidade Estadual de Feira de Santana, sobre a importância da preservação do bioma Caatinga por ocasião do Dia Nacional da Caatinga. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado aí também pelo convite, e eu queria deixar só uma mensagem final. Não basta só preservar já é urgente. As ações que nós precisamos agora para o bioma Caatinga é a regeneração do bioma Caatinga, ou seja, processos, né, de reintrodução de espécies nativas em áreas selecionadas. Precisamos de financiamento para isso. Obrigado, professor Washington Rocha, e viva